Vamos ler hoje um grande capítulo, 1 Coríntios capítulo 7. Sabia que orar a Bíblia, ler a Bíblia é orar, ler a Bíblia é orar. Não pense que orar é só você tentando inventar a palavra para falar com Deus, porque isso seria muito pouco, oração assim seria muito pouco. Em 4 palavras acaba as suas palavras, isso seria muito pouco. Orar a Deus é muito mais que isso. Orar a Deus é declarar a sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz e poderosa para fazer grande obra na vida dos que creem no Senhor. Então, 1 Coríntios capítulo 7, leia com fé na presença do nosso Deus. Leiamos juntos. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão.
Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A circuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser,
mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. O tema que nós vamos meditar nesta noite, tirado aqui de 1 Coríntios capítulo 7, tá? Esse capítulo aqui é um capítulo de outro planeta, viu? Não é desse planeta. Então, diga, dom de Deus. Aleluia. Amados, olha, em primeiro lugar, tudo que existe é dom de Deus. Todo o universo é um dom de Deus. É criado por Deus. Ele doou isso tudo para nós. Aleluia. Todos os homens são dons de Deus. Não importa o quanto você pense, o quanto um homem é mau, ele é dom de Deus. Como cada um de nós é dom de Deus. Glória a Deus. Diga assim, eu sou um dom de Deus. Diga para a pessoa perto de você, você é um dom de Deus. Você não existiria se Deus não te chamasse à existência. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Além de sermos dons de Deus e de estarmos cercados pelos dons de Deus, cada animal do reino animal, cada vegetal do reino vegetal, cada mineral do reino mineral é dom de Deus. Dá uma respirada aí. O ar é dom de Deus. A água é dom de Deus. O pão de cada dia é dom de Deus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Dom é dádiva. Deus nos dá. Aleluia. Deus é um Deus que ama dar. O maior dom dele, Ele já nos deu. Ele nos deu o seu Filho Jesus. Esse é o maior dom de Deus. E por isso Jesus disse para a mulher samaritana em João capítulo 4: se conhecesses o dom de Deus, é esse que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aleluia. Além de nos dar Jesus, Deus também nos deu o seu Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma série de dons. Não são 9 dons, não. 9 dons foram os que Paulo escreveu em 1 Coríntios 12. 9 dons espirituais, 9 dons do Espírito Santo. Mas esses 9 dons não resumem os dons que o Espírito Santo tem. Tem muitos mais. Tem muitos mais. O nosso Deus é um Deus rico, riquíssimo em dons, em dádivas. E é um Deus que gosta de dar esses dons, que gosta de distribuir esses dons, que gosta de distribuir essas dádivas. Glória a Deus. Casamento é um dom de Deus. Família é um dom de Deus. Filhos são dons de Deus. Deus tem dons espirituais e Deus também tem dons naturais. Sabia disso? Deus tem dons naturais. Muita gente não tem Deus, mas está de posse de talentos que Deus deu para eles. Talentos que eles manifestam, por exemplo, na sua vida profissional.
Tem profissionais em todas as profissões que são talentosos naquilo que fazem. Sabe o que é isso? Dom de Deus, dom natural. Quanta gente no mundo é talentosa com música? Música não é dom espiritual, não. Música é dom natural. É que quem é de Deus e é músico oferece esse dom natural para Deus. Mas a maioria dos homens que não são, o mundo é um mundo tremendamente musical. Tem música para tudo quanto é lado. E tudo isso, quem sabe, quem tem uma boa voz para cantar é dom de Deus. Quem sabe tocar instrumentos é dom de Deus. Isso é dom de Deus, dom natural, dons naturais. Quem sabe qualquer tipo de arte, os artistas são talentosos. Esses talentos são talentos naturais. Talentos para pintar um quadro, talento para esculpir uma escultura, talento para escrever livros, talento para escrever poesias. São talentos de Deus. São talentos de Deus. Pessoas que têm talento para lidar com crianças ou outras com adolescentes, pessoas que têm talento para lidar com pessoas doentes, pessoas necessitadas, pessoas com alguma deficiência, pessoas que têm talento para lidar com idosos. Amados, nós estamos cercados de talentos, cercados de dons, tá? Cercados de dons. No mundo dos esportes, olha quantos tipos de esportes tem. É incrível o que essas pessoas fazem. Isso é talento natural que Deus dá a elas também, para fazer aquelas coisas. Como que o ser humano consegue fazer isso? Dom de Deus. Tudo são talentos dados por Deus, tá? Deus é talentoso. Deus é cheio de talentos, cheio de dons, e Ele ama distribuir seus dons, distribuir seus talentos, tá? Não fica por aí como alguém que está sem nada. Você está cheio de talentos. Deus te dá talentos. Descubra-os, desenvolva-os e use-os. Glória a Deus. Não fique reprimindo os talentos que Deus te deu. Tem uma coisa que você tem que reprimir, que é uma coisa que Deus não te deu: o pecado. O pecado Deus não te deu, não. Reprima isso, não use isso. Use o que Deus te deu. Deus te deu talentos, bons talentos, talentos úteis. Use o que Deus te deu. Deus é talentoso. Deus é doador de talentos naturais e sobrenaturais. Os melhores talentos de Deus, os homens do mundo, quem não é convertido não tem. Eles têm talentos naturais. Mas só quem é convertido de verdade a Deus, Deus os preenche de talentos espirituais, de dons espirituais, de capacidades espirituais. Deus quer nos enriquecer com os seus dons espirituais. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. E quem é de Deus, além de receber de Deus talentos sobrenaturais, talentos espirituais, nós também consagramos a Deus os talentos naturais que Ele nos deu, tá? Os talentos naturais que Ele nos deu. Um desses talentos naturais que Deus deu a todo mundo, porque senão só crentes fariam isso, mas todo mundo faz. Um dos talentos que Deus deu a todos os homens foi o talento, o dom de constituir família. Família é dom de Deus.
Família está no primeiro capítulo da Bíblia. Deus criou o homem e a mulher e os abençoou e lhes disse: multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Em outras palavras, Deus falou para o homem e a mulher assim: constituam família. E todo mundo aí está constituindo família no mundo, por isso que tem esse tanto de gente no mundo hoje. Mais de 8 bilhões de pessoas vivendo hoje na face da terra. Nunca teve tanta gente na terra como tem hoje. Sempre foram menos, mas foram se multiplicando. Para o final dos tempos vai subtrair, vai diminuir até que acabe. Mas família é um dom natural de Deus, é um talento natural de Deus, que quem é de Deus não leva só em consideração os talentos espirituais. Quem é de Deus também leva em consideração e consagra a Deus todos os seus talentos naturais. Um deles é o talento de constituir família. É o dom de constituir família, que também está dentro, aí dentro, o dom de se casar. Sabia que tem gente que não tem dom de se casar? Você olha para os casamentos, é uma porcaria. Meu Deus, o que é isso? Isso não é dom de Deus, não. Tem gente que não tem dom de se casar. É quem tem o dom que vai ter um bom casamento. A maioria não tem, não. A maioria se casa não por dom de casamento, se casa por outras circunstâncias, por outras coisas, por outros interesses, por outras ideias. E não porque tem o dom. Quem tem o dom de se casar, se casa bem. E um casamento que é dom de Deus é algo tremendamente maravilhoso. Pode perguntar para mim que eu sei como é que é. É maravilhoso. Casamento não tem meio termo. Ou é céu ou é inferno. Ou ele é tremendamente bom, ou ele vai ser tremendamente desgraçado de mal. Só é bom quando realmente é de Deus e é dom de Deus. Aí é para a vida toda, e depois que acabar a vida ainda deixa saudade. É bom demais. Viu, irmãos? Então, né, quem não tem um assim, se cure aí agora. Deixa Deus te curar. Muito bem, vamos ver isso aqui. Esse é o por causa do nosso título, diga aí, dom de Deus. Esse capítulo 7, aí, capítulo grande, de 40 capítulos, né? Paulo vai falar muitas coisas acerca de casamento, né? Esse capítulo está aqui dentro deste bloco de 4 capítulos, né? 5, 6, 7 e 8, hoje foi o 7. Esse bloco aí, todo o título diga, prevaricações. Prevaricar é errar, prevaricações são erros. Paulo escreveu esses 4 capítulos para corrigir certos erros que os crentes da igreja de Corinto estavam cometendo. Nós vimos no capítulo 5, diga, imoralidade, que havia entre aqueles crentes pessoas que praticavam imoralidade sexual. Imoralidade sexual é perversão, é coisa abominável aos olhos de Deus. Deus não tolera imoralidade sexual de nenhum tipo. O capítulo 5 é para isso. O capítulo 6, diga, tribunais pagãos. Paulo corrigiu os coríntios, porque na igreja de Corinto tinha irmão levando irmão na justiça. Irmão levando irmão, crente levando crente na justiça comum, na justiça dos homens. A justiça dos homens é feita de tribunais pagãos, tá? Isaías, através de Isaías, Deus falou que a justiça dos homens é semelhante a trapos sujos de iniquidade, de imundícia.
Então, quando um irmão tem alguma coisa, algo a tratar com outro irmão, se os dois são irmãos em Cristo, se os dois têm Cristo, a prova que tem Cristo é que os dois, juntamente com Cristo, vão se acertar. E se um deles não quer se acertar, é porque não tem Cristo, não é homem de Deus, é ímpio e está indo para o inferno. Porque quem é de Deus quer se acertar. Nosso Deus é Deus de paz. Glória a Deus. Ele disse isso aqui no versículo 15 que nós lemos hoje. Última frase do versículo 15 que nós lemos hoje, repita depois de mim. Deus vos tem chamado à paz. Aleluia. Muito bem. E hoje é o capítulo 7, diga casamento. Os coríntios estavam cometendo muitos erros com relação ao casamento. Daqui a pouco eu volto aqui para isso. E o 8, que vai ser da semana que vem, sábado que vem, diga idolatria. Os coríntios ainda estavam adorando a certos ídolos, tá? Havia idolatria ainda no meio deles a serem corrigidas. Deus quer corrigir toda a idolatria. Deus quer tirar de nós todo o ídolo. Deus não suporta, não tolera ídolos. Não tem desculpa. Deus não quer saber de idolatria. O nosso coração só pode ser de Deus. Não pode ter lugar para ídolo nenhum, de nenhum tipo. Amém? Hoje então nós estamos no capítulo 7, que trata, diga de novo, casamento. Esse capítulo 7, do 1 ao 34, o tema é esse aqui, diga, vantagens e desvantagens. Paulo fala como homem espiritual, tá? Paulo fala como homem espiritual, as vantagens e as desvantagens do crente se casar, tá? Do casamento do crente, de um crente ou uma crente, um homem crente ou uma mulher crente casarem, tá? Paulo fala das vantagens e desvantagens, e fazendo uma conta, ele vai concluir como homem espiritual, ele conclui dos versículos 35 a 40 que, diga, melhor não casar. Fazendo as contas, inclusive contas, e principalmente contas, fazendo as contas, é melhor não casar. Paulo fala como homem espiritual, tá? Algumas pessoas vão me perguntar, e é lícito eu responder para vocês, que algumas vezes nós lemos aqui, Paulo fala assim, isso digo eu, não o Senhor, não é isso que ele fala às vezes? Mesmo quando Paulo disse que era ele que estava dizendo e não o Senhor, veio parar aqui na Bíblia, porque era do Senhor. Tudo aqui, os 40 versículos aqui é palavra de Deus, nenhuma é palavra de Paulo. Até quando Paulo dizia que era ele mesmo que estava falando e não o Senhor, era o Senhor. Ele estava sob a inspiração, por isso toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso que Paulo termina dizendo lá no versículo 40, a última frase, diga assim, também eu tenho o Espírito de Deus. Tudo que ele falou aqui foi movido por esse Espírito, pelo Espírito de Deus. Aleluia. Tem muita gente que lê esse capítulo e pensa assim que Paulo é contra o casamento. Não, Paulo não é contra o casamento. Olha o que ele falou em 1 Timóteo, vai um pouco para frente, aqui não tem slide, vai na sua Bíblia. Olha o que ele falou aqui em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, ele falou acerca de certos hereges que iam aparecer sobre a face da terra, que estavam aparecendo, certos pregadores de heresias. Tem muito herege por aí. Ele diz assim que, versículos de 1 até 3, versículos de 1 a 3.
Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Esse alguns aí é muitos, tá? Alguns está errado. Muitos apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, por obedecerem a heresias, por obedecerem a doutrinas erradas, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, versículo 3, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Paulo está falando aqui de hereges que surgiram proibindo o casamento. Paulo não escreveu 1 Coríntios 7 proibindo o casamento. Paulo não é contra o casamento é dom de Deus, é talento de Deus, e Paulo está, falando aqui na palavra que proibir o casamento é coisa de hereges. O que acontece, vocês todos sabem dessa história, Não é novidade o que eu vou dizer aqui. O que acontece, por exemplo, na Igreja Católica, numa coisa que eles chamam de celibato, que os padres católicos lá não podem casar, tem que ser solteiros, tem que ser celibatários. Proíbem o casamento dos ministros deles lá, dos pregadores, os pastores deles lá, que seriam os padres. Porque a Igreja Católica, ela não é uma igreja evangélica, não é uma igreja bíblica, é uma igreja religiosa que criou as suas leis religiosas, e entre as suas leis religiosas criou a proibição do casamento. Casamento não é proibido, casamento é uma grande bênção, tá? Uma grande bênção, se for realizado no Senhor, tá? Se for realizado no Senhor, como fala, por exemplo, aqui no versículo 39 da viúva, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas a última frase diga assim: mas somente no Senhor. Quem se casa, quem verdadeiramente tem o dom do casamento, entre os crentes, só se casa no Senhor. Aleluia. Porque se não for no Senhor, você está se casando com problema. E pior, pode estar se casando com o diabo. Está se casando com trevas. Luz e trevas se misturam? Então por que casa com trevas? Por que casa com trevas? Para ficar entrevado. Fica espiritualmente entrevado. A Bíblia ensina os filhos de Deus a se casarem no Senhor. Aí muita gente vai dizer assim: pastor, mas isso é muito difícil. Exatamente, é difícil mesmo. Não é que é difícil, é raro. E é por isso que Paulo fala assim: é melhor não casar. O que aconteceu com aquela frase que os antigos diziam: antes só que mal acompanhado? Parece que hoje eles inverteram: é melhor antes mal acompanhado do que só. E aí está mal acompanhado para o resto da vida, num casamento ruim, casado com ímpio ou com ímpia, e aí tem que fazer concessões para as impiedades do ímpio, ou fazer concessões para a impiedade das ímpias. Crente não vai em baile, mas o meu marido, que não é crente, quer ir, então eu tenho que ir com ele, porque eu sou casada com ele. Que horror! Tem que adorar Satanás, porque o marido é um homem que não é de Deus, ou a esposa é uma mulher que não é de Deus.
Paulo falou que isso é totalmente inegociável do ponto de vista espiritual, evangélico, cristão e divino. O casamento para quem é de Deus tem que ser o casamento entre duas pessoas que são de Deus. Um homem que é de Deus e uma mulher que é de Deus e comprovadamente de Deus. Mas sabe por que as pessoas casam errado? Tem uma lista de motivos que eu gostaria de colocar, mas não vou colocar. Vou colocar só o principal motivo. Porque elas não olham para Deus. Porque elas não olham para Jesus. Porque elas desconhecem o quanto Deus pode tanto preencher a nossa vida, que a gente pode viver sem casamento nenhum. Sem Deus não podemos viver. Mas sem casamento podemos viver. Sem Deus não podemos viver. Mas sem prática sexual podemos viver. A solidão que nós não podemos ter é a solidão de não ter Deus. Mas a solidão de não ter um cônjuge, isso pode ser muito bem preenchido por Deus. Pode ser muito bem preenchido por Deus. O que a palavra de Deus está dizendo, que é melhor não casar do que casar errado, porque os que casam errado, casam por motivos errados, e o principal motivo é porque não estão enxergando Deus, não tem Deus, não está sendo preenchido por Deus, quer ser preenchido por um homem, ou quer ser preenchido por uma mulher, quer ser preenchido por outra pessoa. Essa pessoa não pode te preencher. Nenhum marido pode preencher a mulher. Nenhuma mulher pode preencher o marido. Porque não existe nada nem ninguém que possa preencher qualquer ser humano, a não ser Deus. Só Deus nos preenche. Um casamento abençoado não é um casamento onde o homem preenche a mulher e onde a mulher preenche o homem. O casamento abençoado é um casamento onde os dois são preenchidos por Deus. E por isso os dois são abençoados, porque os dois não dependem um do outro para ser preenchidos, os dois dependem de Deus para ser preenchidos. São duas pessoas que amam a Deus, são duas pessoas que buscam a Deus, são duas pessoas que têm o seu prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite, são duas pessoas que oram separadas e juntas, são duas pessoas que oram em família, são duas pessoas que vivem em oração, são duas pessoas transparentes diante de Deus e uma da outra. Isso é casamento que é dom de Deus. Se não for assim, não é de Deus. Se não for assim, foi a armadilha de Satanás na qual você caiu, para destruir a sua vida, para acabar com você. Por isso que Paulo escreveu o que nós colocamos como título aqui, no capítulo 7, versículo 7, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. Quando Paulo disse, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, é porque Paulo não foi um homem casado. Ele mesmo está confessando aqui que ele não tem esse dom para se casar. O dom que Deus deu a ele é para permanecer solteiro, para aproveitar a sua vida de solteiro, para, primeiro, pertencer, ser totalmente consagrado a Deus com um coração indiviso e estar livre para realizar a obra de Deus, o ministério ao qual ele foi chamado, sem os percalços naturais exigidos por um casamento, por uma constituição familiar. É isso que Paulo está dizendo. Eu gostaria que todos que fossem como eu.
né? Mas se todo mundo fosse como ele, ninguém nem procriaria, né? Acabaria o mundo, porque ninguém ia se casar. Então, por isso que ele falou, né? Cada um, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. E ele está se referindo aqui exatamente a esse dom do casamento. Uns têm o dom de se casar, outros têm o dom de não se casar. Paulo está dizendo que ele é alguém que tem o dom de não se casar, por isso é livre para servir o Senhor, sem estar com preocupações com a família, porque quem se casa vai ter preocupações com a família, vai ter responsabilidades com a família, tem responsabilidades com seu cônjuge, tem responsabilidades com os seus filhos. É isso que Paulo chama de tribulação. Eu queria livrar vocês dessa tribulação que ele diz, de ficar tendo que, né, estar aí cuidando da casa, cuidando da família, e então o tempo até para orar, isso influi no seu tempo de orar, isso influencia no seu tempo de meditar na palavra, isso influencia no seu, né, digamos assim, chamado ministerial, se você vai realizar um serviço para o Senhor e assim por diante. Casamento é dom de Deus. Quando ele é dom de Deus, o casamento vai ajudar o seu ministério. O casamento vai ajudar a sua vida cristã. O casamento vai ajudar a sua santificação. Se não for dom de Deus, ele vai atrapalhar tudo isso. Ele vai atrapalhar tudo isso. E vai trazer sofrimentos que poderiam ter sido evitados. Sofrimentos evitáveis. Glória a Deus. A Bíblia abençoa o casamento, mas o casamento que a Bíblia abençoa é o casamento entre duas pessoas de Deus. Deus não se compromete com casamentos aonde um não é de Deus e a orientação para o outro aqui que é de Deus, já que quando foi convertido, tá, já era casado e o cônjuge não se converteu, sirva de testemunho, orando. E não é porque o cônjuge não é de Deus que você tem que fazer coisas com ele que não são de Deus. Tem que dizer para ele: você não é de Deus, mas eu sou. As coisas que você faz, eu não faço. Tem que ter limites, porque senão você vai desagradar o Senhor, porque está agradando o cônjuge errado. Foi bem entendido, irmãos? Aleluia. Ainda tem para falar com vocês sobre isso aqui, 7 horas. Cada hora um tema, 7 temas diferentes. Mas hoje vocês já pegaram essa orientação de Deus. Quem está casado não separe. Deus não gosta de separação. Malaquias está escrito assim, Deus falando: eu odeio o divórcio. Quem está casado não separe, tá? E se separar, a Bíblia coloca alguns elementos que se alguém quer separar, porque tem motivos justos para separar, pode separar. Só não pode casar de novo. Só não pode casar de novo. Só não pode casar de novo. Dentro então do nosso contexto bíblico, evangélico e espiritual. São essas ordenanças de Deus. Agora, as ordenanças de Deus são elementos importantes que estão nos mostrando o caminho do céu. Será que tem alguém aqui que quer ir para o céu? Então tem que obedecer a Deus. Tem que obedecer a palavra de Deus. Tem que receber a palavra de Deus como ela é. Palavra de Deus. E se alegrar nisso. Aleluia.